Olá, pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Bora falar sobre tingimento de forminhas. É sobre isso esse vídeo, tá? Eu vou mostrar várias coisas para vocês aqui e explicar o que eu tô pensando em trazer aqui para vocês e como isso vai acontecer, tá? Ó, várias cores já testadas e é sobre isso esse vídeo. Se você quer saber sobre forminhas, sobre tingimento, pode continuar assistindo, tá? Bom, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Vicari e eu tenho uma empresa de forminha desde 2015. E aí, despretensiosamente, resolvi gravar um vídeo aqui há um tempo atrás, mostrando ali eu tingindo as forminhas junto com o meu filho, João. E vocês gostaram muito, recebi diversas perguntas depois disso, e aí quero falar mais sobre isso aqui com vocês e como muitas pessoas vieram me pedindo, né, para, Débora, me dá um curso, né, de como você faz as suas forminhas, de como você faz o tingimento. E eu quero, não quero fazer um curso, tá, gente, lá naquelas plataformas que já é comum. Eu quero trazer esse conteúdo aqui para o YouTube, tá? E aqui dentro do YouTube a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta de assinatura. Só que para eu ter acesso a essa ferramenta, eu preciso ter um mínimo de 500 inscritos. Como esse é um conteúdo mais denso, que requer ali uma organização diferente, eu queria trazer este conteúdo desse curso para dentro dessa modalidade de assinatura. Eu ainda não sei qual valor eu vou colocar, mas com certeza vai ser um valor assim simbólico, tá? Para que vocês possam fazer a assinatura e dentro ali do nosso clube, né, de assinantes, que é o termo usado aqui no YouTube, a gente vai ter esse e muito mais conteúdos, tá? Bom, agora falando sobre o tingimento, tá? Esse tingimento que eu vou ensinar, o primeiro que eu vou ensinar aqui no clube de assinaturas, vai ser o tingimento com a anilina salisil, que é o que permite, né, a gente ter a forminha com aquela bordinha mais escura, né, que vocês, eu recebi várias perguntas, né, de vocês perguntando, qual que é o papel, qual que é, como é que você faz para ficar essa borda mais escura, né, como é que faz a borda? Então, vocês, eu vi que vocês ficaram com muitas dúvidas, né? Com relação ao tingimento, de como que funciona, né? Então, eu vou trazer para vocês toda a explicação. Eu estou mostrando aqui para vocês, gente, alguns modelos, né? De forminhas que eu já fiz no tingimento. Então, tem o lírio, né? Esse aqui é o lírio. Tem a camélia, tá vendo? Ela fica assim, ó, a camélia dupla. Aqui ela já tá colada, né, para vocês verem. E aí ela tem essa bordinha, né? A gente faz esse tipo de tingimento com a imersão, né? Você pega um montinho, exatamente como tá aqui, tá vendo? Ó? E aí você mergulha ele na tinta, o que automaticamente gera essa borda. Já respondendo a dúvida de vocês, né? Montinho, ó, ele vai sempre assim, ó, branco, neutro, sem cor. E aí você faz a mistura de cores que vai trazer o tingimento para a forminha, tá vendo? Ó, eu tenho essa aqui que é menorzinha, essa aqui já é o tamanho tradicional, mas o primeiro que eu vou fazer com vocês, gente, vai ser uma florzinha de bem casado, que eu vou ensinar para vocês como fazer esta florzinha. Eu vou ver se depois eu consigo colocar uma foto aqui, porque eu não tenho nenhuma agora para mostrar para vocês aqui. Mas por que que eu vou começar por essa florzinha? Porque você aí que não tem faca, não tem maquinário, né? Não tem aí o acessório para fazer a forminha, você vai conseguir fazer na tesoura e montar tudo sem precisar de faca, sem precisar de nada disso. Essa florzinha você já vai conseguir fazer para testar e já até colocar para vender se você quiser, tá? Então eu vou começar por esta flor. Mas antes disso, gente, eu queria falar algumas coisas importantes, tá? Eu recebi algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas para eu lembrar o que foi que vocês me perguntaram para eu falar aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas que eu recebi de vocês, né? Uma delas foi a borda. Deixa eu abrir aqui o restante. Outras pessoas ficaram na dúvida de qual que é o papel, né? O papel, gente, é sempre. Ô, filho, pega pra mim aí pra me mostrar. É sempre o papel sulfite 75, tá? Ele. Por que que eu prefiro ele, né? Ó,
E ele você encontra papelaria, supermercado, qualquer lugar, né? Eu sempre compro assim no pacote, se tiver com o melhor preço, tá? Não significa que tem que ser essa marca aqui. Mas é papel sulfite, gente. É a gramatura de 75. Aí é o que eu compro para poder fazer esses produtos, essas forminhas. Deixa eu ver o que mais. Serve para qualquer papel? Gente, o tingimento, ele funciona em vários papéis. A diferença que vai acontecer ali na hora de você tingir é a tonalidade, né? Então, nesse papel sulfite, você vai atingir a tonalidade que eu vou mostrar para vocês, né? Nas nossas aulas. Aqui, ó, eu tenho várias cores, tá vendo? Dependendo da proporção, da quantidade de tinta, cada mistura de tinta ali vai trazer para você uma cor, uma tonalidade diferente. Agora, se você fizer em outro material, em outro tipo de papel, vai ficar diferente também, tá? Ah, e se eu fizer no tecido? Também vai ser diferente. Então, assim, toda vez que você muda a matéria-prima principal, aquela mistura de cor nunca vai ser igual, tá? Vai depender do material que você está usando. Funciona? Para outros materiais, funciona, só que você tem que saber que a tonalidade vai mudar bastante, tá? Principalmente se você for usar um tecarte, por exemplo, que ele suga muito a tinta, né? Muito mais do que o papel sulfite. Então, às vezes, o que você usa aqui no sulfite para ficar uma forminha clara, lá no tecarte vai ficar uma forminha extremamente escura. Então, toda vez que a gente muda a matéria-prima, a gente tem que mudar também a receita de cor. Então, existe uma receita de cor para cada tipo de matéria-prima que a gente utiliza, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Aí vocês me pediram modelo, né? Qual que é o modelo? Então, toda vez que eu gravar para vocês com um modelinho diferente, com alguma, algum formato diferente, eu vou disponibilizar de baixo, gente, o molde para vocês poderem imprimir e fazer na casa de vocês, tá? E vou falar também qual que é a faca, né? Para quem tem a oportunidade de comprar, que já tem a máquina, aí eu posso disponibilizar qual que é a faca também, tá? Eu recebi umas outras perguntas aqui sobre a comunidade Mona Lisa, tá, gente? A comunidade eu abro de vez em quando, e na comunidade Mona Lisa o conteúdo não é tanto de fabricação, nem de modelo, dessas coisas, não. Mas lá na comunidade eu ensino mais as pessoas a venderem as forminhas, a como se posicionar na internet. Então, lá dentro tem uma metodologia onde eu ensino as meninas a posicionarem a empresa delas no mercado e a vender os produtos. Então, já é uma coisa totalmente diferente. A gente fala lá dentro sobre mistura de cor, sobre fornecedores, sobre a produção de forminha? Sim, mas não é o tema principal, tá? Lá é realmente um conteúdo completo. A comunidade Mona Lisa, ela custa R$ 1.000 para você fazer a inscrição, mas eu abro só algumas vezes por ano, tá? Eu tô falando porque tem umas perguntas aqui sobre isso, tá? Bom, eu vou depois, em cada aula, explicar cada uma dessas coisas que eu falei para vocês, mas hoje, objetivamente, eu tô querendo falar sobre as cores que eu vou ensinar para vocês, tá? Nas nossas aulas. E as primeiras que eu vou ensinar vão ser a anilina à base de álcool e depois a base de água, tá? Então, a primeira vai ser a base de álcool. E aí é o seguinte, gente, as propriedades, né, da anilina salisil, ela é, ela é orgânica, solúvel em álcool, tá? Ele é um pozinho, assim, que vem muito concentrado, que você vai diluir. A recomendação do fabricante é diluir com o álcool 96, né? E é para uso artesanal mesmo, certo? Ela tem um potencial de cor mais vibrante e a aplicação, né? Ela pode ser tanto com pincel, quanto com pistola ou com a imersão, que é o que a gente vai utilizar. A gente coloca a mistura da cor e ali a gente coloca um montinho dentro para poder pintar, tá? Requer muita segurança, tá? No manuseio dessa tinta, você precisa ter cuidados ao manusear essa tinta, tá? Porque ela é perigosa, tá, gente? Aí, depois que eu ensinar sobre essa corante, que ela é diluída no álcool, eu vou ensinar para vocês o corante alimentício, aquele corante em gel, que é utilizado na confeitaria. Esse já vai ser diluído em água. Só que, se você olhar nas instruções do corante em gel, ele fala que não é feito para tingimento no papel. Então, às vezes, se você colocar a água
o corante e botar um montinho desse, ele não vai pintar. Por quê? O papel, ele vai aderir, a água vai entrar nele, só que a tinta não vai entrar, tá? Porque ela não foi feita para aderir no papel. Então, tem uma técnica que você precisa fazer para que o corante em gel funcione. Então, se você já tentou colorir direto e viu que a cor não fixou, a cor não grudou no papel, né? É porque realmente ela não foi feita para isso, né? E ela tem também uma menor resistência à luz, tá? Então, ocorre um desbotamento mais rápido, é mais difícil você obter a uniformidade da cor também com a corante em gel, porque ela foi feita para ser usada em um material comestível, tá? Então, quando você usa ela no papel, você está fazendo uma adaptação. Então, esses resultados ali podem variar um pouquinho, dependendo do papel que você vai usar, porque ela não foi feita para isso. Então, existe uma técnica que a gente faz para fazer com que essa corante em gel funcione no papel sulfite, tá? Então, consigo pintar com corante em gel? Sim, consegue pintar com corante em gel, mas precisa dessa técnica que eu vou ensinar para vocês. Qual que é a diferença entre uma e a outra, tá? A anilina salicyl, como eu já falei, ela é a base de álcool, né? Então, ela é uma mistura orgânica que vai diluir ali no álcool. Ela é um tingimento industrial artesanal, tá? Foi feito para tingir madeira, couro, papel, várias coisas, né? Ela penetra muito bem nas fibras, tá? Com o álcool como um veículo. Então é o seguinte, o álcool, ele é um veículo, é como se ele levasse a cor para a massa do papel, tá? Então, ele faz com que a cor chegue aqui na massa do papel e que ela entre no papel, tá? Então, é isso, gente. O álcool, ele é como se fosse o carrinho, sabe? Ah, eu quero ir à praça. Eu não entro no carro, eu vou para a praça no carro. Então, aqui o carro é o álcool. Então, ele é que vai levar ali, né, o veículo que leva a cor para a massa do papel, tá? Então, essas cores, elas são mais vibrantes. Vocês vão ver, eu coloco assim uma pontinha mesmo da colher na hora de pintar, porque ela rende muito. Então, você compra um potinho pequenininho assim que vai render durante muito tempo, tá? Quais são os riscos, né, gente? Ela tem riscos, tá? Porque não é só pró, é como diz, a gente tem os prós e os contras, né? Mas ela tem um risco à saúde, e aí você precisa usar ali os materiais adequados para que você não fique exposto, né, a, as coisas nocivas que tem dentro da tinta, né? Então, assim, você precisa utilizar a luva para poder manusear, você precisa utilizar máscara, tá? Porque ela não pode ter contato com a pele, tá? Porque ela entra na pele. E sempre num ambiente ventilado, né, gente? É isso que eles recomendam também. Não é legal você trabalhar dentro de um cômodo que esteja fechado sem ventilação. Então tem que ter uma janela aberta, tem que ser um lugar onde o ar circula, sabe? É bem forte, né? Principalmente o álcool. Então, é para pessoas que têm mais experiência, porque requer ali um manuseio, né? Não pode ficar colocando a mão na tinta. Mas fora isso, gente, ela é excelente, né? Você consegue ter resultados muito bons, muito rápidos e muito mais duradouros, tá? Como eu falei, né, gente, que a anilina salicil, ela tem esse problema aí de ter algum tipo de... Eu vou explicar para vocês o que que acontece, tá? É, Ela, como é a base de álcool, né, ela apresenta alguns riscos que não podem ser negligenciados, tá, gente? Como essa análise toxicológica, os componentes da anilina podem causar, ó, irritação na pele e nas vias respiratórias, sensibilização, alergias cutâneas e respiratórias, toxicidade sistêmica, então dor de cabeça, tontura, sonolência, danos ao sistema nervoso central, fígado e rins. Então, em caso de absorção significativa ou exposição crônica a essa mistura ali que você faz, pode ter sim essa toxicidade, tá? Então, pode afetar aí até os seus órgãos. Potencial carcinogênico mutagênico. O que que é isso, gente? Que alguns corantes, né? Eles são classificados como potenciais cancerígenos. Então, por isso, a gente não pode deixar
esses corantes entrarem em contato com a nossa pele, certo? Então, ele não pode ser usado para fins cosméticos, né? Ah, eu vou usar o corante para pintar o cabelo, para passar, para pintar meu rosto, não pode, tá? Ele foi feito é, para materiais como madeira, couro, cerâmica, você pode usar no papel, mas nunca em você, tá? É obrigatório o uso do equipamento de proteção individual ao você manusear esse tipo de produto, tá? Então, usar sempre luvas nitrílicas ou similares resistentes a químicos, máscara de proteção respiratória para pós e vapores do álcool e óculos de segurança. Então, tem um óculosinho transparente que é de segurança que você pode colocar ali, porque vamos supor que você está colocando lá o montinho na mistura de tinta que ele espirra no seu olho, né? Imagina o problemão. Ventilação, então trabalhar em um local bem ventilado para dispersar os vapores do álcool, dos pós, né? O pozinho da anilina, ele é tão fininho, quando você abre, assim, ele tende a querer voar, assim, então vocês vão ver como que ele funciona, né? O armazenamento. Guardar a anilina e a solução do álcool longe do alcance de crianças, de animais, fontes de calor ou chamas, né? Porque o álcool, ele é inflamável, né, gente? Então, isso aqui não precisa nem falar, isso é muito óbvio. E o descarte, seguir as regulamentações locais para descarte de produtos químicos, não descartar na pia ou no lixo comum sem verificar as normas. Então, se vocês seguirem, né, essas recomendações de utilizar a luva, de utilizar a máscara, o óculos de proteção, tranquilíssimo de você usar aí a anilina salicil. Eu lá no meu vídeo que eu gravei da primeira vez, eu não estava usando luvas, inclusive, e depois alguém me alertou para isso, dos riscos que a gente tem, né? E vocês viram aqui que é a exposição prolongada. Quer dizer que, eu gravei aquele vídeo, vou morrer agora porque botei a mão na tinta. Não é assim. Mas como é algo que você vai fazer sempre, e é uma coisa que vai ser recorrente, vamos supor que você vai fazer, você vai criar e esse produto vai vender bastante, se Deus quiser, e aí você vai ter que fazer todos os dias. Todo dia você está ali lidando com aquela tinta. Então, o acúmulo daquele produto tóxico na sua pele, ele é constante, né? Aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando no seu corpo e aí pode trazer para você esses problemas. Então, quem já é alérgico, eu, por exemplo, se falasse, Débora, então eu tenho muita alergia, eu não vou nem mexer com isso porque eu já sei que não vai dar certo. Gente, pensa numa pessoa alérgica, sou eu, tá? Eu tenho muita alergia. Eu acordo, espirrando, depois de tomar banho, tô espirrando, aí coça o olho, coça o nariz. Eu sou essa pessoa, eu tenho muita alergia. Mas se você seguir os protocolos, você tiver num ambiente ventilado, não vai te dar problema nenhum, tá? Até porque eu tenho alergia de muita coisa, mas desse material em específico eu não tenho. Porque na hora de eu manusear ali, eu tomo os cuidados, né? Os devidos cuidados, e aí nunca tive problema, minha alergia nunca atacou quando eu estava ali usando as anilinas, tá? Então, tomando esses cuidados, vocês não vão ter problema nenhum. Agora, se a gente for falar da corante em gel alimentício, ela é mais aquosa, ela é solúvel em água, tá? Então, ela foi feita para quê? Para colorir alimentos, produtos alimentícios, né? Então, como ela foi feita para isso, ela pode ter uma dificuldade de aderir em fibras de papel, como é nesse caso aqui. Então, a gente faz uma técnica para que ela consiga aderir ao papel, tá? Porque o veículo da anilina em gel é a água, né? E a água não faz esse papel muito bem de levar a cor, né? Para superfícies que têm fibras, tá? Então, ela é muito fácil também de você encontrar. Corante alimentício a gente encontra no supermercado, nessas casas de doces, né? Para quem faz aí confeito de bolo, doce, mas é muito fácil de você encontrar o corante em gel. Eu adoro o corante em gel também, faz as cores ficarem bem fortes, né? Eu vou colocar uma foto aqui também de forminha que foi feita com a corante em gel para vocês verem que dá para fazer, que funciona. É, deixa eu ver o que mais, gente. As cores podem vir a ser menos intensas, né? Se você fizer somente com a água e com o papel, não vai dar certo. Vai molhar o seu papel, ele vai ficar encharcado, vai demorar muito tempo para secar e a cor não vai ficar boa, tá? É muito seguro você usar a anilina em gel, né? Porque ela não tem risco nenhum à saúde, até porque é feito para comer, né, gente? Então,
ela, ao contrário da anilina salicil, ela é muito segura para você manusear, para você começar a fazer os seus projetos. Então, para quem está começando, a anilina em gel vai ser muito mais segura, muito mais fácil do que a corante salicil, tá, gente? Bom, para vocês, essa parte mais problemática, né, que vocês precisam saber. E quero pedir para vocês seguirem aqui o canal, porque para que eu possa disponibilizar essa opção da assinatura, eu preciso de no mínimo 500 seguidores. Então, assim que eu bater essa meta dos 500 seguidores, eu já vou conseguir disponibilizar as aulas que eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês para liberar aqui essa ferramenta para mim, para que nós possamos começar. E o nosso curso de tingimento aqui no YouTube vai ser muito bom, vai ser muito legal. Vou testar tudo, vou mostrar para vocês. Primeiro, testando com a anilina salicil, depois com a anilina em gel e futuramente a gente pode testar em tecido, todo material diferente que vocês quiserem que eu teste, né? Aí vocês mandam como sugestão, que eu vou testar com vocês para a gente montar, ó, a paleta de cor. Então eu vou mostrar para vocês a receita de todas essas cores que eu já criei aqui para um sulfite. A princípio, vamos começar por esses, tá? Então, não esquece de dar o seu like aqui no vídeo e eu conto com a colaboração de vocês para que a gente possa dar início a esse projeto muito em breve, tá bom? Um beijo e até a próxima.